Olá, olá, olá. Eu sou o Tadeu Rodrigues. Esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana aqui comigo para ouvir um pouco sobre literatura contemporânea. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Podcast, favorita a gente, dê 5 estrelinhas que ajuda a gente a chegar mais longe. Não custa nada e fortalece o nosso corre aqui. Hoje estou gravando excepcionalmente de dia. Vocês que são acostumados com a minha gravação noturna, como a nossa convidada está na Itália, nós temos um problema de fuso horário, então eu estou gravando do meu escritório, então eventualmente vão ter barulhos de moto, de carro, do dia a dia comercial, e é isso, aqui é a vida como ela é, também a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Quero lembrar vocês que estamos de volta ao clube da Editora Reformatório, o clube de contos contemporâneos da Editora Reformatório. A gente retorna então agora em fevereiro. Se você quiser participar, é uma parceria da Editora Reformatório com o Rabiscos e uma parceria aí de 2 anos já. A gente manda o conto para quem está no clube gratuitamente e na última segunda a gente discute com o autor, com a autora presencialmente. É muito legal, é um clube muito rico. É isso, vamos ao papo então. Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Com essa frase do Nelson Rodrigues, a gente começa o episódio de hoje, porque ele é também o nosso tema, a nossa presença aqui, através das linhas da convidada de hoje, Flávia Prosdocimi. É isso, Flávia? Prosdocimi? Olha que pergunta. É prosdócime, mas aqui Prosdócimi. na Itália é prosdótime. Então agora nem eu Prosdócimi. mesma sei mais como falar meu sobrenome. Então, a nossa convidada de hoje, Flávia Prosdótimi, porque tá falando da Itália, que é mineira também, assim como eu, de Belo Horizonte. Ela é graduada em teatro pela FMG, é autora, atriz, produtora. Então tá lançando o seu livro de contos, Antologia do Remorso, que é inspirado no universo de Nelson Rodrigues, que saiu pela editora Giostri. Bom, no centenário do dramaturgo, celebrado em 2012, Flávia escreveu os textos baseados em situações reais inspiradas no autor, levantando a questão como que Nelson Rodrigues contaria com suas tintas trágicas as relações hipócritas e disfuncionais da sociedade carioca 100 anos após o seu nascimento. Esse foi então o exercício que a Flávia teve na Antologia do Remorso, essa coletânea de contos que a gente vai falar dela hoje. Queria começar, Flávia, te dando boas-vindas, está aqui no Rabiscos, e eu queria entender um pouco isso de um livro de contos inspirado no Nelson Rodrigues e como que o Nelson Rodrigues chega aí na sua vida. Obrigada por me convidar para fazer parte do Rabiscos. Então, eu sou graduada em teatro, né? Então, o Nelson é uma grande referência, sempre foi a maior referência de dramaturgia, assim. É, Na época da faculdade, eu li a obra dramatúrgica completa dele e gosto muito do Nelson como esse crítico ácido, até um pouco perverso das relações principalmente familiares, assim. Eu acho que os autores eles têm um certo tema que nós perseguimos e que nos persegue. O meu é família, com certeza absoluta, e um pouco o tempo, assim, essa coisa como o tempo destrói tudo. No caso do Antologia, mais a família foi esse mote, assim. E o livro nasceu muito de uma experimentação literária mesmo. Em 2012 era o centenário de nascimento do Nelson, e eu, assim, de brincadeira, comecei a fazer esse exercício literário que na época eu chamava Correio da Manhã, foi um dos jornais nos quais o Nelson escrevia crônicas. E eu acordava todo dia de manhã, e antes de tomar café, eu me sentava na frente do computador e escrevia um conto baseado em histórias da minha vida ou da vida de pessoas muito próximas a mim, inspirada, baseado nessas histórias, mas inspirado no modo como Nelson poderia contar aquela história naquele momento. Então, foi assim que surgiu a antologia, que foi batizada de Antologia do Remorso em 2015, quando 5 dos 8 contos, porque na época eram 8 contos, foram adaptados para o teatro, viraram uma peça teatral. É, a peça foi dirigida pelo Daniel Belmonte. Na época da montagem, ele me propôs, falou: não sei, acho que está faltando alguma coisa, escreve outros. E aí eu escrevi mais 4 contos
que na verdade, no fim das contas, não entraram na peça, A peça era sobre todos mas os contos, assim, não era um conto específico. eram 5 dos 8 contos que tinham na época. Eu escrevi mais 4, então são um total de 12 contos. E foi uma peça muito interessante, porque ele optou por adaptar para o teatro, quer dizer, por transpor para o teatro sem uma adaptação literária. Então, assim, foram encenados os textos exatamente como eles estão escritos. Não teve uma adaptação dramatúrgica de colocar as falas na boca dos personagens, não. Ele pegou o texto, a prosa, e colocou no palco, assim. É, e aí, nessa época, eu escrevi esses 4 contos adicionais, assim, e o livro acabou ficando com esses 12 contos, mas engavetado. Isso foi em 2012, E né? Isso tem muitos anos atrás, aí, 12 a anos peça estreou atrás. em 2015, ou seja, eu escrevi em 2012 e engavetei os textos. Aí, Tá, em 2015, ele teve a montou o peça. espetáculo, eu escrevi mais quatro contos. Voltou para a gaveta. E aí, durante a pandemia, que foi esse momento de pausa na vida, né? Eu fui revisitar esses textos. Eu tenho muitas coisas escritas e engavetadas, assim. Fui reler a Antologia do Remorso e fiquei muito chocada do tanto que eu achei que os textos eram atuais, no sentido de que, quando eu escrevi em 2012 a antologia, o Brasil era, sei lá, o país do futuro, né? Era o país da irreverência. Não sei, acho que o clima era outro. Quando chegou 2020, que eu fui reler os textos, os personagens que em 2002 eu escrevi, que eu achava super caricaturais e super inverossímeis, falei, gente, mas ao invés dos textos ficarem velhos, eles se atualizaram. Falei, isso aqui é muito contemporâneo. E aí eu me apaixonei, de certa forma, de novo, por esses textos, porque muitas vezes, durante esses anos, nossa, a gente está em 2024, né? Já passaram quase 12 anos de quando eu escrevi pela primeira vez os contos. É, Muitas vezes eu pensei em publicar e falei, esses textos estão velhos, porque para a gente, para o autor, você fala, isso aqui eu já escrevi há muitos anos, está velho. Embora para o público seja inédito, é velho para mim. E aconteceu isso, assim, que durante a pandemia eu fui reler e falei, gente, quanto é atual. Eu achei que eles tinham envelhecido mal, e eu acho que eu estou falando mais da sociedade de hoje, 2020, 2021, do que talvez da sociedade de 2012, assim. E agora os livros estão, ó, alguns dos contos vão virar peça de novo em Belo Horizonte. E aí, por isso, a publicação. Falei, vou aproveitar que vai ter uma nova adaptação, e eu acho que chegou a hora desses contos ganharem uma versão impressa e virarem um livro para venda. Quando você fala do envelhecimento dos seus textos em 12 anos, que chegam bem em 2024, a gente tem um Nelson Rodrigues também muito polêmico, né? Hoje em dia fala muito também do viés machista dele, do viés misógino, da visão mais libertária que tinha na época dele, assim. Como que o Nelson envelhece para você e como que você enfrenta essas questões? Se é que você enfrenta, claro. Eu enfrento, inclusive enfrentei na antologia, assim, porque também eu, quando fui reler, eu acredito muito na linguagem, assim, eu acho que a forma como a gente diz o que a gente diz é muito importante. Então, quando eu fui reler, eu até escrevi isso no prólogo do livro, assim, no texto introdutório do livro. Quando eu reli a antologia, alguns termos que eu tinha usado em 2012, eu achei desnecessários, assim, eu achei que tinha envelhecido mal. E aí eu fiz uma revisão nesse sentido, assim, de tirar certas expressões. Eu não mexi de jeito nenhum no conteúdo dos contos, assim. Mas os contos falam muito sobre opressões, sobre como reagir às opressões, sobre como é, é uma chuva de preconceito o livro, assim, na verdade. É, Na verdade, eu dividi o livro em duas partes, em sucumbir e superar. Então, assim, tem essa coisa trágica, meio tragédia, meio policial, morte, feminicídio, tem isso no livro. E assim, como é que você conta uma história de preconceito sem usar termos preconceituosos?
É, é, esse foi um grande desafio para mim, assim, como criticar uma coisa sem endossar aquilo que o algoz da história gostaria. E E você esse é um sendo uma autora grande. mulher também, né? Acho que tem esse lado, né, também. Mas mais do que mulher, sou uma autora branca também, então algumas coisas racistas eu achei no livro, falei, nossa, isso aqui eu preciso tirar, uma sexualização do corpo preto, que eu não achei que estava legal, eu falei, isso aqui, pelo amor de Deus, a gente está em 2024. Então, assim, eu tentei dar essa peneirada, dar essa limpada, assim, mas é um desafio, assim, eu vejo o Nelson era um reacionário, né? Isso a gente não pode esquecer disso. Mas era também um cara e é nesse lugar que eu me conecto com ele, que mostrava a hipocrisia das famílias, das relações. Então, assim, é misógino, muito, tem muitas coisas misóginas, mas fala sobre a misoginia daquela sociedade ali que ele vivia. Então, assim, fala do jeito certo? Aí é uma grande pergunta. A gente vai aqui, a gente pode debater por muito tempo, assim. Propaga a misoginia? Talvez. Em alguns contos, ó, em alguns textos, sim, em algumas peças, sim, em outras, talvez não. Mas, de qualquer jeito, joga luz sobre esse lugar, que eu acho que é uma coisa que estou dizendo a gente porque eu sou da tradicional família mineira, assim, que sempre me incomodou demais, que é, para os outros, a gente finge que a gente é assim, mas dentro da família, as entranhas da família, a gente esconde. Então, acho que Nelson tem, ainda os textos dele, ainda hoje, tem essa grande qualidade que é de escancarar uma hipocrisia de falar de temas que são tabu até hoje. Tipo, Nelson falava de incesto tanto, até hoje a gente não fala. A gente esquece. A gente debate pouco o fato de que muitos abusos acontecem no seio da família. Então, assim, é polêmico? Tem muitos posicionamentos difíceis, questionáveis? Tem. Mas eu acho que a gente também tem que olhar ele como um homem do tempo dele, né? Julgar o Nelson com a minha régua de hoje, eu acho também um pouco fora do contexto, assim, sabe? Acho ainda que ele traz mais boas discussões, inclusive nesse sentido de falar isso aqui ajuda ou atrapalha? Propaga ou discute? Mas eu acho que ele ainda traz mais boas discussões e referências e reflexões do que é um autor que pode ser relegado ao passado porque ficou desimportante. Não acho de jeito nenhum que ele perdeu a sua importância. É interessante você falar isso, porque sempre que a gente fala de Nelson Rodrigues, até o nosso público aqui do Rabiscos, ele é uma figura polêmica, como você disse, dentro dessa questão de denunciar a hipocrisia social, né, sendo, vamos colocar aí como ponto alto, então, da sua posição literária, e ao mesmo tempo gera um embate muito grande entre os nossos mesmo, né? Você falou dele ser reacionário. A própria esquerda, o progressista, os escritores progressistas, os leitores, as escritoras, eles entram num debate em relação ao Nelson, né? Porque tem aqueles mais ferrenhos, não se deve ler mais Nelson Rodrigues, e tem as pessoas que falam, não, dentro dessa posição que você falou. E eu acho interessante, eu fiquei muito interessado quando me foi apresentado sua obra, uma por você ser mulher também, dentro disso que a gente está conversando, mas porque você pode justamente levantar essas questões e trazer à luz temas importantes de 2024 através, sim, da obra, o inspirado nas obras do Nelson Rodrigues. Eu não acredito que uma coisa anule a outra, pelo contrário, acho que a gente pode falar sobre isso, podemos falar sobre tudo, porque quando a literatura ela é tolhida de certa forma, a gente deixa de ter uma discussão de tempo, a gente começa a criar apenas bolhas e mais bolhas e a gente não sai do lugar. Acredito que essa discussão que você levanta, ela é muito importante por isso. Eu queria que você me falasse como que funciona a linguagem no palco e no livro, essas diferenças de preocupação estética, diferenças de preocupação linguística, como que o leitor recebe a obra e como que o espectador, o público de um teatro recebe uma obra. Porque a gente fala de tempos diferentes, de formas de conhecimento diferentes, e a gente está falando de mesmo texto nas duas linguagens. No caso da antologia, como teve já uma montagem, eu tive essa experiência de ver como foi a recepção do público, assim. Foi muito interessante porque a antologia do Remorso estreou no Rio, no Sesc Tijuca, que é um teatro da Zona Norte.
Depois foi para o centro da cidade, no Teatro Gonzaguinha, e depois a gente ganhou uma circulação democrática em todas as lonas e arenas culturais da cidade do município do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente foi para a periferia, e foi muito legal ver. A gente não foi para a Zona Sul não recebeu o espetáculo. O espetáculo foi apresentado na Zona Norte, no centro, e realmente, assim, nas lonas e arenas culturais, que são equipamentos de cultura da prefeitura, em uma situação, do ponto de vista teatral, menos otimal, assim, não é um palco italiano, é uma lona, é diferente o tipo de montagem. É, e o texto foi recebido super bem em todos os lugares que ele passou, assim. É, e era inclusive um medo que a gente tinha mesmo, de assim, será que essas críticas que a gente está fazendo aqui são recebidas de igual forma, por todos os públicos? E o texto foi super compreendido. Sempre no final dos espetáculos, alguém vinha falar pra gente assim: nossa, esse personagem que eu conheço, porque é isso, eu acho que tem essa dificuldade, que eu acho que é uma dificuldade super legítima, que é quando você toca em temas espinhosos, assim, e você vai falar sobre o opressor, você tem que falar do opressor e retratar o opressor numa dramaturgia como um opressor. Você não pode passar pano para ele, entendeu? Ele tem que oprimir. Quando você coloca as palavras na boca dele, de certa forma, você está repetindo aquele discurso. Então, isso é difícil. Como fazer isso pontuando, deixando claro que aquele discurso não é certo, que eu acho que é isso que é a dificuldade maior, assim. É, como? Você não pode tirar, se tem um homofóbico, que tem em alguns contos, assim, um homofóbico, eu não posso tirar uma fala homofóbica da boca do homofóbico, porque o homofóbico ele tem que ser retratado como homofóbico. Mas, ao mesmo tempo, com que palavra, com qual linguagem fazer esse homofóbico falar. Então, eu acho que a delicadeza, a dificuldade está nesse lugar, assim. E quando tirar certos termos, que, assim, mais do que retratar a opressão, como é que eu posso falar isso? Propaga ela. Então, assim, eu acho que a balança é difícil nesse lugar, assim. É, e que a gente corre sempre o risco de escorregar. Então, assim, eu estou lançando o livro, depois de 12 anos, o livro já virou peça, vai virar peça de novo, e ele está aí para ser criticado. E eu estou super aberta às críticas ao livro, assim. Talvez ele tenha algumas coisas que eu diga, ó, isso aqui essa palavra que eu podia ter tirado nesse texto aqui, talvez, mas eu acho que o livro fala mais sobre o universo da opressão. E muitas vezes sem falar da opressão, por exemplo. O conto Carnaval começa falando de uma mulher que não gostava do carnaval. E no texto, eu não discuto por que que ela não gostava do carnaval, mas no final ela acaba gostando. Mas assim, por que que as mulheres, ou por que essa mulher não gostava de carnaval? Porque sempre se sentiu oprimida no carnaval, porque no carnaval ela era assediada. Então, assim, ela vai para um carnaval depois de muitos anos, viver uma experiência diferente. Esse é um dos contos da parte superar. Então, ela supera esse trauma, mas tem muitos textos que são sucumbir. Então, é como que a opressão, o machismo, o racismo, a misoginia pode acabar com a vida não só dos oprimidos, porque na antologia isso acontece muito frequentemente, assim. Os algozes também são punidos. No fim das contas, eles acabam morrendo pelo próprio veneno, assim. Então, acho que, de certa forma, foi esse o modo que eu consegui de amarrar, de não fazer o opressor triunfar. Assim, acho que um pouco isso. Eu acho muito importante você falar isso, Flávia, porque eu não gosto quando eu vejo escritores e escritoras com medo de escrever, com medo de falar sobre coisas, muito preocupado com essa régua moral que a gente falou, tá lá na altura hoje em dia, né? Uma preocupação de como vai ser, como que vai chegar o livro nas redes sociais, como que os booktubers vão falar,
como que vão ser enfrentados. Eu acho que esse medo não deve existir para quem escreve. Eu acho que esse medo, ele é uma bobagem que limita também. Eu acho que falar e poder falar, ainda que apresente falhas, ainda que a gente tenha temas sensíveis, é de suma importância para chegar num bom debate. Eu fico feliz de ouvir você falando isso, porque eu acredito que você tenha conseguido aí, dada a sua preocupação de escritora, chegar no meio termo, né? E você fazendo essa análise, que você fez um paralelo de 2012 até hoje, e você que conhece as obras do Nelson Rodrigues, dentro dessas regras morais todas que eu falei, dessas redes sociais perfeitas, onde as pessoas não erram, todo mundo é muito rico e todo mundo é muito feliz e bonito, como você acha que é hipócrita a sociedade hoje? Como que Nelson Rodrigues veria 2024? Nossa, seria um prato cheio para ele. É, na verdade, assim, tem esses chavões de internet que eu acho muito importantes, que as redes sociais fazem a gente comparar o palco dos outros com os nossos bastidores, né? A gente vê o glamour da vida dos outros, a gente compartilha o que é belo, o que é lindo, quando a gente está feliz, quando a gente foi bem-sucedido, os fracassos estão ali guardados na gaveta. É, não, eu não sei. Isso que você falou, assim, vou fugir um pouco da sua pergunta, mas comentando o que você disse antes, sobre o medo, né, do cancelamento das redes. Assim, autor bom é autor morto, tem essa coisa, né? A pessoa, depois que morre, você pode falar mal da obra dela para sempre. Mas a gente, enquanto está vivo, escrever é reescrever. Então, assim, eu acho que eu me dou o direito, demorei muito para chegar nesse ponto aqui, atenção, mas eu me dou o direito de errar, inclusive de ter meus erros apontados e de reavaliar eu mesma. Esse livro, por exemplo, estava engavetado, eu podia ter. é, Mantido ele engavetado, eu também podia ter publicado ele como ele foi escrito em 2012, e eu achei por bem fazer alguns ajustes em coisas que eu achava que já soavam um pouco ultrapassadas. Eu acho que, por um lado, tem essa coisa da edição do livro, né? Que não sei qual é a grande liberdade do autor, mas assim, eu estou publicando agora uma tiragem pequena desse livro, que pode ser publicado futuramente, pode ser que daqui a 10 anos eu leia e falo, gente, assim, eu escrevo isso na introdução do livro, eu espero que daqui a 10 anos eu leia esse livro e diga, gente, que livro ultrapassado, tinha isso? Mas, infelizmente, de 2012 a 2020, eu li e falei, nossa, que livro atual! Foi o contrário. Então, assim, eu acho que a gente tá suscetível a ser cancelado, a ser julgado, a ser o tempo inteiro. E eu acho que, assim, a grande sacada é estar aberto a isso, porque é a oportunidade da gente aprender mesmo. A gente não pode pretender saber tudo, ser. A gente vive em uma sociedade machista. Eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher que cresceu uma sociedade machista. Então, querendo ou não querendo, e te garanto, não querendo, talvez em algumas situações eu reproduza um discurso machista. E se alguém me aponta isso, eu tenho a possibilidade de falar, nossa, eu não tinha olhado para esse aspecto, vou tentar mudar. Se alguém me aponta isso, eu falo, que é isso? Eu, machista, jamais? Eu vou continuar reproduzindo esse estereótipo. Então, assim, ou esse comportamento. Então, eu não sei, eu acho que, assim, a gente precisa ter a humildade de aprender com os próprios erros. Agora, as redes sociais são muito cruéis, né? Então, assim, a gente vê uma epidemia de suicídio, com gente com boatos, com coisas que as pessoas nem fizeram. Alguém disse que fez, começa um disse-me-disse. Acho que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental de maneira geral e dar importância para isso, porque, não sei, eu sou de 85, então eu vivi um pouco da vida offline, do não Eu sou virtual, de assim. 84, somos juntos, então. Tipo assim, a internet chegou com tudo, eu entrei na internet no bate-papo da UOL, eu já tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos. Então, assim, a gente aprendeu a lidar, mas a gente ainda bate muita cabeça com como as pessoas veem a gente. Eu tento desconstruir isso um pouco, assim, porque eu acho que, por exemplo, lançar esse livro para mim não foi fácil, foi difícil. Falei, ai, será que as pessoas vão me julgar? Claro que você pensa isso, assim.
Como é que será que vai ser a recepção? E se for um fracasso, se as pessoas acharem que eu sou péssima? Mas é isso, você só vai saber se você lançar e se as pessoas criticarem, você vai ficar triste? Vai, claro. Mas você tem que aprender a lidar com essa frustração também, entender o que da crítica é do seu texto e o que que é de quem está criticando. Eu acho que essas análises assim são sempre úteis. Eu acho que a gente não pode perder o poder do diálogo, sabe? Quando eu lancei o podcast há 6 anos, vai fazer 6 anos agora, eu quis muito essa vertente de diálogo, onde a gente pudesse conversar um pouco mais profundo sobre as coisas. Muitas pessoas não se aprofundam sobre nada e emitem opiniões sobre tudo a partir de visões muito rasas. Eu tenho certeza que não só o Nelson Rodrigues, mas vários autores e autoras sofrem isso, né? Pessoas que não se aprofundam, não leem, não entendem e perdem o poder de discutir sobre. A gente vive com medo, né? A gente vive com receio das coisas. Então, quando você abre espaço para uma discussão um pouco mais aprofundada, onde você consegue extrair o melhor de uma escritora, o melhor do escritor, você ganha na sociedade, você ganha no sentido mais puro que a literatura oferece. Porque a literatura, apesar dela não precisar ter uma função, ela tem uma função de amadurecimento, de crescimento, de visão de mundo, de sair da bolha, de conhecer outros mundos, de conhecer outras opiniões, de conectar, né? Como aqui estamos conectados. Eu queria que você falasse um pouco. Você falou que seu livro são divididos em duas partes, né? Eu queria que você contasse pelo menos um dos contos, o da primeira parte e da segunda, sem dar spoilers, mas podendo para a gente entender um pouco como que é isso que você está falando materializado. Você deu uma pincelada aí nesse do carnaval, mas se você puder contar um conto que foi mais difícil para você escrever, algum conto que você teve dúvida, e falasse um pouco sobre o conto específico. Todos os contos são baseados em histórias reais mesmo, assim. Mas partem desse ponto da história real e são ficcionalizados e os personagens são extrapolados. É claro que os finais, porque assim, é um livro trágico e tragicômico, então tem muita morte, tem muito assassinato, tem suicídio, é um livro com essa característica do Nelson Rodrigues, assim. Então, muitas das situações que nescaram, assim, que fizeram surgir os contos, muitas não, todas, são baseadas em histórias reais. Então, por exemplo, tem uma história da sogra. Quem é que nunca teve uma sogra infernal, aquela sogra que faz de tudo para fazer terminar um relacionamento? E essa sogra envenena a mulher do filho, é, e o filho descobre e se vinga. Então, esse é um conto. Tem um conto, o meu conto preferido do livro, pode falar isso? O autor pode revelar o seu conto preferido. Por favor. Chama Crime Presumido, porque eu acho como eu te falei em outro momento aqui, eu acho que ele fala muito sobre opressão, sem falar sobre opressão. Então, esse conto, ele conta a história de um casal que o cara convida os amigos do trabalho para jantar na casa dele e ele fica enciumado da relação da mulher com os colegas de trabalho. E a mulher não fez nada, ela foi simpática com os amigos do marido. E ele fica puto, e no dia seguinte eles acordam, a mulher vai para o trabalho, o marido também, e tipo, ela passa o dia inteiro se culpando de, ai meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Ela não fez nada, ela foi simpática, fez o que o marido pediu, faça um jantar para os meus maridos, ou para os meus amigos, vamos fazer um jantar junto. E o marido, do seu lado, passa o dia pensando, e se ela está me traindo, e se ela é adúltera? E eu prefiro matar ou morrer do que ser corno. E aí, esse cara volta para casa, aí a mulher resolve fazer um jantarzinho pro marido, assim, para pedir desculpa. Uma mulher que não fez nada, além de ter sido simpática com os colegas do marido. Ela volta para casa para fazer um jantar pro marido. O marido do seu lado sai do trabalho consumido por essa ideia de que a mulher pode ser adúltera, vai para o bar, enche a cara, fala para todo mundo que traição ele não admite, que ele prefere matar ou morrer. E aí, um ladrão entra na casa do casal e, e dá uma paulada na mulher. E quando o marido entra em casa bêbado,
vê uma taça de vinho já bebida, grita os maiores pautérios, assim, e dorme, chapado. No dia seguinte, ele acorda e encontra a mulher morta. E liga para a polícia e fala: fui eu. O crime nunca é descoberto. Então, assim, Nossa, muito é, bom. Gostei. é parte. A verdade aqui, sobre o que fala esse conto? Fala sobre essa coisa da misoginia, essa coisa da posse. É, eu acho muito interessante pensar que esse marido, ele acorda, ele vê a mulher morta e ele não tem nenhuma dúvida que foi ele, porque ele seria capaz de fazer isso. Esse é o grande pulo do. Tipo assim, o conto termina dizendo: com a confusão toda, o roubo das joias nunca foi descoberto. O cara vai para a cadeia, morre de remorso, antologia do remorso, por ter matado a mulher. E ele não foi o responsável pelo crime, mas como ele seria capaz de ter matado essa mulher, ele em nenhum momento duvida, mesmo que ele não lembre de ter feito, ele em nenhum momento duvida. Então, assim, eu acho que é um pouco sobre isso, assim, os textos, sobre como essas opressões, essas reproduções de comportamentos, é, essas estruturas de poder sociais estão inseridas na sociedade, é, contadas de uma maneira. Esse conto tá na parte do sucumbir, porque eles não superam, nem ele nem ela, os dois sucumbem a uma opressão social, assim. Flávia, eu tenho certeza que vai ser um sucesso esse livro. Recebi aqui, vou lê-lo. A Marcela me mandou prévia aqui. Eu quero que você passasse o serviço, onde o pessoal te encontra, onde vai ser o lançamento, como que vai o pessoal encontrar o livro, como que vai ser. Você que está aí do outro lado do Atlântico. Também é um desafio isso, lançar um livro, morando longe, tô super ansiosa. Os lançamentos vão acontecer em Belo Horizonte, na livraria de leitura do BH Shopping, no dia 16 de fevereiro, também às 7 horas. Pessoal, eu quero fazer um pequeno adendo aqui. Esse episódio está indo ao ar hoje, 8 de fevereiro, mas teve uma pequena alteração no lançamento na cidade de São Paulo, que vai ser dia 24 de fevereiro, às 17 horas, no espaço Parlapatões, na Praça Franklin Roosevelt, 158. Eu estou nas redes sociais como @flapros, porque prosdótimo era muito difícil de escrever, então deu uma facilitada. E o livro está à venda, tanto no site, tem o link na minha bio lá do Instagram, mas está à venda no site da editora, e a partir do lançamento vai estar disponível nas livrarias também. Então, assim, quem quiser comprar e, enfim, tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, pelo Instagram, pelas redes sociais, eu sou super acessível, assim, uso bastante as redes, às vezes eu sumo, mas depois eu volto. Mas eu estou sempre atenta a mensagens, assim, e gosto muito de falar sobre o livro. Então, quem quiser, quem leu, quem quiser bater um papo, inclusive dar um feedback nesse sentido, assim, achei esse texto aqui me deu uma incomodada. Eu acho que essa discussão que pode suscitar o livro é muito benéfica. Eu não me sinto de jeito nenhum. é, não quero me tirar fora desse tipo de discussão, não. Muito pelo contrário, quero muito que aconteça. Flávia, muito obrigado, que papo bom. Eu fiquei super feliz de te conhecer, estou te seguindo nas redes sociais. Eu tenho certeza que esse livro vai reverberar muito bem, até pelo aperitivo que você deu pra gente aqui. Quero colocar o Rabiscos também portas abertas, se tiver novos projetos, novos livros, e esses diálogos, esses debates são muito importantes para a literatura, e não só para a literatura, mas para o ser humano em si. Eu gosto muito de poder enriquecer os episódios, e tenho certeza que esse episódio vai chegar em muita gente. Obrigado, viu? Eu que te agradeço. Se quiser usar os contos, eu vi hoje na introdução do episódio que vocês têm um projeto super legal também com os contos, com debate com os autores depois. Estou super à disposição. Muito obrigado pelo espaço aberto aqui e parabéns pelo podcast, que eu ouvi vários Obrigado. episódios, é super Poxa, fico legal. feliz. Também virei fã. Ótimo, obrigado, viu? Obrigado por essa troca. E é isso, tamo junto. Pessoal de casa, então semana que vem a gente volta. Em breve, novidades com o especial, álbum de lembranças, inventadas ou não. Eu e o João estamos
produzindo aí um negócio bem bacana para vocês. É isso, um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.